Bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que todos estejam bem. Mais um capítulozinho, mais um conteúdo para a gente pensar, refletir, conversar depois, tirar dúvidas, rever nossos entendimentos, né? Tanto o nosso quanto o de vocês. Eu acho que é bem interessante que toda vez que a gente aborda um tema, a gente acaba revisando e redefinindo a nossa forma de ver, de pensar sobre aquilo que foi abordado no livro dos espíritos, né? Ou na codificação como um todo. Acho isso muito interessante, assim, tem capítulos que da primeira vez você fala, tá ok, e na segunda vez você fala, nossa, que demais, né? Não tinha visto por esse lado. É sempre um aprendizado constante aqui, tá bom? Hoje a gente vai falar sobre o bem e o mal. É um pedacinho do capítulo 1 do livro terceiro, tá? Do livro dos Espíritos. Eu acho que ele é uma boa base meio que de tudo, né? Que a gente vem conversando sobre o que somos, para que somos. Eu acho que ele é bem curtinho, mas ele é bem interessante. Então, o livro dos Espíritos, né? Ele traz pra gente algumas perguntas, tá? O Kardec, junto com os Espíritos, trouxeram algumas perguntas. E, em resumo, eles dizem pra gente que o bem é tudo aquilo que está conforme a lei de Deus. E o mal, tudo aquilo que se afasta dela, tá? Nesse sentido, a moral, ela tem por definição, né, ela quer dizer que a gente tem, ela quer nos mostrar a distinção entre o bem e o mal. E basicamente, tudo que conduz para o bem é quando a gente faz aquilo para o bem de todos, né? Aquilo que é moralmente aceito, né? Mas a gente também sabe que o que é moral perante nós, homens, ele muda, né? Com frequência, com a evolução da sociedade. Então, eu acho que aos poucos a gente vai realmente aprendendo o que é o bem de verdade. Acho que a gente tem noções de bem que vão evoluindo à medida que a sociedade evolui. Como até a gente comentou em algum momento, quando eu era criança, por exemplo, não era um absurdo fazer bullying com um coleguinha, né? Chamar, enfim, ressaltar os pontos físicos que são diferentes do que a sociedade diz que é certo, que é o ideal, né? É um deles. E isso era, na verdade, ok, os professores nem muitos, né, dos professores nem interviam ou nem criticavam quem estava fazendo bullying, porque era algo que naquela época era talvez moralmente aceito, né? E hoje em dia não, hoje em dia a gente tem aí muito mais noção, pelo menos os professores intervêm, né, muito mais, apesar da criança talvez ainda não ter isso bem definido, os adultos têm isso muito mais claro e eles direcionam as crianças, né, muito melhor. Então mudou, né? Acho que isso mudou bastante, pelo menos quando era criança para agora. As crianças continuam sendo maldosas umas com as outras, mas os adultos já têm essa diretriz de que eles não podem, não devem aceitar e devem evitar que isso aconteça, né? Então, a moral ela vai se adaptando com a medida que a sociedade se adapta, né? À medida que a sociedade que a sociedade evolui. E a forma da gente saber o que é certo, o que é errado, o que é moral, a moral é Deus nos deu inteligência para a gente discernir. Então, à medida que a nossa inteligência, nosso conhecimento, ele vai se desenvolvendo, mais a gente tem a capacidade de discernir e de definir o que é bom e o que é mal, o que é bem e o que é mal. Né? E como que isso acontece, né? Porque tem muita pergunta sobre assim, por que Deus já não fez o mundo sem o mal, né? Pra gente não ter que passar por isso. Na verdade, Deus fez todo mundo simples e ignorante. E com livre-arbítrio para tomar as próprias decisões e seguir o caminho que quiser. A escolha pelo mal, ela é individual, tá? Ela não é Deus que criou o mal.
Na verdade, quem criou o mal foi, né, aqui como essa imagem aqui que tem, acho que seria a imagem de Jesus e do diabo lutando um contra o outro. Não é isso, tá? O mal, ele não existe por definição, vamos dizer. Ele seria talvez a ausência do bem, né? A prática daquilo que você escolhe praticar e que é contra a lei de Deus, a lei do amor, tá? Deus não é que Deus criou o mal. Deus permitiu que o homem escolhesse aquilo que ele quisesse para a sua vida, para o seu dia a dia, para que fizesse as suas escolhas. E o homem escolheu o mal. E aí ele criou o mal, tá bom? Vamos dizer assim, né? Se fosse algo. Se a gente tivesse que dar alguém o mérito da criação do mal, seria para o próprio homem, tá? O que é importante nesse sentido é que é importante a gente conhecer o mal. É importante a gente saber da existência dele e saber que ele é mal, né? Que ele faz mal para os outros, para a gente conseguir escolher. Quanto mais a gente evolui, mais a gente tem essa capacidade, né? E a gente até, em algum momento, passa a achar que é uma coisa mal, quanto antes a gente achava que era boa, tá? E isso não tem um erro, tá? Isso tá tudo dentro da lei do progresso, da lei da evolução. Deus, ele quis que a gente conhecesse o bem e o mal. Eu acho que faz parte, né? Você pode, mas o fato de conhecer o mal não o obriga a praticar. Obriga a saber que aquilo, né? O que você faz é saber que o mal faz mal, né, nesse sentido. Mas não que você tem que praticar para conhecer. Você não precisa praticar tudo para você conhecer tudo, né? O conhecimento teórico ele já é o suficiente, tá? A escolha é nossa. Nesse sentido, então, a gente não tem um anjinho e um diabinho na nossa orelha. É nós mesmos, tá? Que estamos atrás disso. E porque para Deus a lei é a mesma. Ela é igual para todos, tá? E, sobretudo, nós que somos os vértices, nós que somos os protagonistas da nossa vida, tá bom? Um ponto que é importante, eu acho, nesse capítulo que os espíritos trazem é a responsabilidade sobre o mal, tá? Então, eles trazem alguns aspectos, por exemplo, assim, diferentes para a gente pensar um pouquinho. Um exemplo, se alguém causa o mal, mas eu recebo os benefícios desse mal, eu sou culpada como a pessoa, né? Eu vou ter esse fardo, né, para carregar como a pessoa que causou o mal. E daí eles dizem, se você se beneficiou do mal, se você está se aproveitando, é como se você está participando, é como se você fosse conivente com esse mal, né? Como se você concordasse com ele e usufruísse dos benefícios dele, tá? Então, sim, você é tão responsável, não sei exatamente tão responsável quanto, mas você também é responsável pelaquela prática do mal. Você não impediu que ele acontecesse, tá? O mal, ele recai sobre a causa, mas principalmente, né, quem causou o mal é a principal pessoa, mas a ausência do bem, ela também é um mal, tá? Então, nesse sentido, a gente precisa evoluir muito, pelo menos digo por mim, né, que a gente pensa assim, se eu só não fizer o mal, já não é positivo? Positivo claro, mas se você tem a capacidade de fazer o bem e não faz, você não tá sendo tão positivo assim, tá? Você tem todo o conhecimento, tem toda a habilidade, tanto que você percebe que você poderia fazer o bem e não está fazendo, por preguiça, por egoísmo, por qualquer outro sentido, você não tem mérito, seu mérito não é tão valorizado assim, você não. Porque o nosso objetivo final de vida é praticar o bem, é fazer com os outros aquilo que a gente gostaria que fizesse para nós. Esse é o caminho principal para a gente identificar o que é bom do que é mal, ou o bem do mal, tá? Simplesmente, eu gostaria o que para mim nessa situação? Então,
se eu não tô praticando isso que eu gostaria que praticassem comigo, eu já não tô fazendo bem. E apesar de não estar fazendo mal, eu não tô no caminho, né? Eu tô, assim, parada na evolução. E eu poderia fazer muito mais, tá? Outro ponto que os espíritos colocam é sobre, assim, o desejo do mal é tão repreensível quanto o próprio mal. E daí vem a nossa evolução, tá? Se eu desejo o mal, sei lá, uma coisa meio, não sei se é a palavra certa, mas é meio instintivo dentro de mim. Nossa, aquela pessoa fez mal pra mim, eu gostaria que ela sofresse igual. Esse instinto que vem dentro de nós, ele faz parte do nosso processo de evolução. A gente tem que acabar com ele, mas o fato da gente receber, né? A gente ter esse sentimento e a gente segurar, a gente não fazer nada. Pelo contrário, a gente buscar meios de ajudar aquela pessoa o máximo possível, porque a gente sabe que pessoa feliz não causa mal para os outros e o que aquela pessoa precisa é ser feliz. Então, se a gente conseguir ajudar ela a ser feliz, ela vai incomodar menos a gente ainda, né? De uma forma bem egoísta, na verdade. Mas que também surte efeito, né? Você vai estar praticando bem, poxa, já é um começo, né? Mas nesse sentido, você tem algum mérito, tá? De você estar refreando aquilo. Você veio aquele instinto, nossa, de querer o mal para a pessoa e você para, opa, não, tudo bem, eu não quero, não vou fazer nada. E vou tentar mudar esse sentimento, vou tentar transformar ele em algo bom. Isso é um mérito grande, tá, gente? É um desenvolvimento, é um caminho para o desenvolvimento, tá? O que não pode, na verdade, o que não é mérito algum, é você não fazer mal para aquela pessoa por falta de oportunidade, né? Se você tivesse a oportunidade, você faria. Então aí você não tem mérito nenhum, tá bom? Porque você não é menos culpável porque você não fez mal para a pessoa, apesar de desejar, só porque você não teve oportunidade, tá? Mas você não fez o mal para a pessoa, apesar de desejar. Por vontade de querer fazer o seu melhor, né? De não machucá-la e buscar transformar esse sentimento em algo melhor, aí sim a gente tem algum mérito e a gente tá no caminho, tá? Eu acho que é importante, a gente usa muito. A gente tem essa definição muito de culpa, né? E até aqui nesse capítulo eles comentam sobre como que eu. Deixa eu pegar aqui rapidinho. Sobre punição, tá? E eu acho, eu não vejo dessa forma exatamente. Eu acho que esses termos foram usados porque era o que melhor faria as pessoas entenderem naquele momento. Mas a punição ou a culpa, ela na verdade ela não é imposta por ninguém. E eu acho que isso é bem importante ficar claro, tá? Ninguém, não é Deus ou os anjos, os mensageiros que vão te impor uma punição ou fazer você se sentir culpado, tá? Tudo isso, na verdade, tá dentro da nossa consciência. E, na verdade, o que a gente tem que, como a gente até comentou, o que a gente tem que ter é o senso de responsabilidade, não de culpa, porque a culpa, ela às vezes, da forma como a gente observa, da forma como a gente vê, ela impede o nosso desenvolvimento. A pessoa que cometeu algum ato ruim e depois se sente culpada por aquilo, ela pode ficar estagnada, ela pode entrar no marasmo de, ai meu Deus, o que eu fiz? E agora, meu Deus, sabe? E entra nessa simbiose, nessa bola de neve de ficar sentindo culpada e não faz nada para reparar. Agora, quando a gente tem a responsabilidade sobre nossas atitudes e quer corrigi-las, então você sabe que você fez errado, porque todos somos humanos, todos somos, né? A gente está em processo de evolução. Então, a gente cometeu um deslize ou outro, faz parte, sabe, gente? Não é o que a gente quer, não é o que a gente procura, é o que a gente tem que evitar ao máximo, mas faz parte, né? Acaba acontecendo. Como toda criança, quando tá aprendendo, ela vai cometer um erro ou outro na matemática, faz parte do aprendizado, né? O ideal seria que a gente aprendesse tudo pelo amor, né? Só pelo fato de saber, ó, eu tenho que praticar o bem, ok. Mas tem coisas que você precisa da prática. E uma ótima forma de aprendizado, né, é errando.
Infelizmente, talvez é uma das formas mais firmes de aprendizado é quando você erra e daí você fala, putz, nossa, aconteceu isso mesmo. E sofre as consequências daquilo e você vai entender que você não quer mais aquilo para sua vida. Então, o erro, ele acontece. O que a gente precisa fazer é lidar com isso e melhorar sempre, tentar evoluir o tempo todo. Tentar fazer um pouquinho melhor do que a gente fez ontem, tá? Então, eu não gosto desse termo culpa ou punição, mas na verdade o que vem é a nossa consciência pesando, né? Por a gente ter feito algo errado, porque a gente sabe que a gente poderia ter feito melhor, e o que a gente vai receber de punição, vamos dizer assim, na verdade, não é exatamente uma punição, mas são meios de aprendizado para você não fazer mais aquilo. Então, se você consegue aprender, se você é uma pessoa capaz de aprender apenas sabendo que ficou claro para você que aquilo não vai mais acontecer, e em qualquer momento que você, sei lá, viesse a ter aquela oportunidade, você não cometeria o mesmo erro, ok, você já tá resolvido, né? Você não precisa sofrer nada sobre aquilo. Mas a maioria das pessoas não é simples assim, né? A maioria das pessoas até pede, tá? Pede situações mais difíceis, ou situações em que elas se colocam naquela posição de novo, ou na posição, né, que elas fizeram sofrer, né, da outra parte, para elas testarem, para elas verem que realmente elas aprenderam, para elas ou até mesmo para elas sentirem aquilo e entenderam quanto que aquilo não é positivo, não é legal e não deve ser praticado, tá? Então, eu acredito muito mais em formas de aprendizado e meios de aprendizado acelerado, né, intensivo, do que o que a gente aprendeu na nossa base cristã, em que Deus, na verdade, não é amor, é um Deus punitivo, tá bom? Eu acho que mais um ponto importante pra gente deixar claro aqui é que o caminho do bem e do mal, como eu já falei, é uma escolha muito individual. É nossa, ninguém é responsável por isso. Ah, mas aquela pessoa me colocou naquela situação e eu não tinha o que fazer. Você sempre tem o que fazer, tá? Você sempre pode escolher o caminho melhor, o caminho do bem, o caminho que vai gerar benefícios para as pessoas, de uma forma geral, né? Você sempre pode escolher o melhor caminho, ou em algum momento talvez menos pior, vamos dizer assim. É sempre uma escolha nossa, tá? E a culpa não é de ninguém, sempre vai ser nossa. A responsabilidade sobre nossas escolhas sempre vai ser nossa. Porque nada é irresistível assim. Ah, não, eu preciso. Imagina, eu tô num caminho de vício, né? Eu preciso continuar um vício ruim, um vício, por exemplo, né? Num caminho de drogas. Imagina assim, que a gente tem um vício que é drogas, né? Você sempre tem a possibilidade de escolha, tá? A escolha de ficar sem a droga, ela gera uma consequência muito forte, né? Que é toda a questão da descontaminação, como que chama, quando você passa, né, para o processo de ficar sem drogas. Talvez realmente precisa de ajuda, precisa, mas a vontade de passar por esse processo e de parar com esse vício, ela tem que partir de você mesmo. Ninguém é culpado por você estar viciado, né, ou por você se manter no vício. E você pode, dentro desse mundo, conseguir sim sair dele. Pedir ajuda, tem 1 milhão de pessoas disponíveis para ajudar, e isso para todos os tipos, tá? De situações ruins que nos põem aí em escolhas ruins, tá, gente? Sempre vai ter alguém para ajudar, seja alguém aqui encarnado, seja desencarnado, tem um monte. A ajuda, ela sempre vem, então é só pedir que vem. E você sempre vai ter, com essa ajuda, a capacidade de sair de uma situação ruim e ir para uma situação melhor.
E todo esse aprendizado que você teve nessa situação ruim, você pode usar para ajudar outras pessoas que passaram por isso, né? Então, estou dando o exemplo do vício, mas de qualquer outra coisa. Nesse sentido, você pode sim ser uma boa influência para os seus semelhantes, como utilizar-se também da ferramenta de pessoas boas que estejam ao redor para ser influenciado por elas, tá? Mas sempre é uma escolha, tá? Eu falei do vício de drogas, talvez não seja o melhor exemplo, porque realmente é algo bem difícil, né? É uma doença que precisa de tratamento, tá? Então, foi um exemplo só mais para vocês terem uma ideia, mas mesmo assim, ela não tá fora do que a gente tá falando aqui. Porque não adianta, a pessoa pode se desintoxicar, né, do químico ali, mas ela vai precisar ser muito forte. É uma escolha muito forte dela de não cair novamente, não buscar esse caminho novamente, tá? E isso para todos os males, né? Todos os males do nosso corpo, porque seja ele o orgulho, seja ele a soberba, seja ele qualquer um dos pecados capitais, vamos dizer assim, eles às vezes são mais fáceis, né? Então imagina se eu tenho a capacidade de ganhar dinheiro fácil e uma outra forma que é difícil, né? A fácil ela é muito mais atrativa. Mas aí o nosso desenvolvimento moral e a nossa evolução nos mostra que a fácil ela não é legal, né? A gente vai ter consequências porque a nossa consciência não vai ficar tranquila, né? Porque provavelmente a fácil é uma que vai prejudicar alguém. Em contrapartida, você está tirando de uma pessoa, né? E nesse sentido, também é importante acrescentar que o bem, todo o bem que a gente pratica, que é aquilo que a gente tem que praticar de todo o tempo, o dia inteiro, e todo mundo tem a capacidade de praticar o bem, porque não importa o nível da pessoa, quem é a pessoa, ela sempre tem a oportunidade de praticar o bem. Ela só não vai praticar se ela for egoísta e não conseguir ver as possibilidades de praticar o bem, tá? E o bem que a gente pratica, ele é mais assim, ele é mais valoroso, ele vai demonstrar mais a nossa evolução e o nosso progresso, né, no nosso caminho espiritual, na nossa evolução como indivíduo, quanto mais penoso ele for, tá? E aí eu acho que o livro também coloca um exemplo que eu acho muito interessante, é que assim, mais vale o pobre dividir o único pão que ele tem do que o rico dar o supérfluo, aquilo que ele não precisa, tá? E isso é bem importante, gente. A gente já tem falado disso alguns momentos, algumas vezes, né? A verdadeira caridade, ela tá em você prover, e não necessariamente dinheiro, né? Como a gente já comentou, mas do seu tempo, assim. Prover da sua vida, prover do seu carinho para aquele que precisa. Como você gostaria de receber. Essa é a nossa máxima da vida, tá? Essa é aquilo que a gente tem que sempre ir atrás. Então, se você gostaria de receber uma migalha, né? Ou você gostaria de receber um lanche super gostoso. Você gostaria de receber um não tenho tempo, ou você gostaria de receber um nossa, você tá bem, como você tá? Você precisa de alguma coisa, né? Você gostaria do que quando você precisasse de algo? Então, é empatia de colocar no lugar da pessoa e tentar prover para ela, para qualquer pessoa, seja uma pessoa pobre, né, em necessidade mais física, seja uma pessoa triste, que é uma necessidade mais espiritual, é prover para ela aquilo que você gostaria que te dessem, né? Se você estivesse na mesma situação que ela, tá? Então, a empatia tá muito mais em tentar se colocar no lugar do outro, mas com a perspectiva do outro, né? Porque não adianta você falar, eu não estaria na situação, porque eu sou diferente daquela pessoa. Ok, provavelmente, talvez você não esteja, nunca estaria na situação que ela está, porque realmente vocês são pessoas diferentes, todos somos. Mas, considerando a situação dela, o contexto dela, se, né, fosse você nesse contexto, o que você gostaria?
E esse é o nosso caminho, tá? Esse é o caminho da nossa evolução. É um caminho bem simples, assim, facinho. Não tem que inventar nada, sabe? Eu acho que é isso. Ponto. Agora, como a gente coloca isso na prática, que daí que são outros 500, né? Mas é isso, gente. Eu acho que esse capítulo é bem legal. Eu sugiro muito que vocês leiam. Se vocês tiverem alguma dúvida, algum outro ponto para acrescentar, estamos aqui. Alguma outra forma de ver, né, de interpretar. Mas é um capítulo bem importante. Eu acho que ele traz uma base bem interessante aqui para que tem que ser o nosso objetivo de vida. Tá bom? Muito obrigada. Até daqui a pouquinho.